Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do último assunto aqui da parte de campo magnético aqui na física e nós vamos fechar com esse assunto conhecido como indução eletromagnética. Então podemos dizer assim, podemos afirmar que esse assunto ele vai finalizar aqui, fechar todo esse quebra-cabeça aqui da parte de magnetismo. Por quê? Porque nós já vimos lá anteriormente a produção de campo magnético por um fio, uma espira. Nós já vimos também que um campo magnético pode atuar numa carga ou num conjunto de cargas agindo com uma força magnética, de natureza magnética. E hoje nós vamos ver o último assunto aqui que vai ser o objetivo da nossa aula, seria a parte de indução eletromagnética. Saber o que é indução eletromagnética, saber também como que essa indução eletromagnética pode ser calculada e no final algumas características físicas importantes e aplicações. Então assim, a indução eletromagnética vocês vão encontrar esse conteúdo na página 34 da apostila e aqui, essa parte aqui na página 24, 24, só corrigir aqui, não é 34, é página 24. Então ele inicia esse assunto com um apanhado histórico. Primeiramente, nós tivemos aqui como cientista, conhecido como Ørsted. O que Ørsted fez? Aquele conteúdo que nós vimos na aula passada, que ele provou o quê? Provou experimentalmente que uma corrente elétrica passando de um fio, passando numa espira ou qualquer condutor, o que acontece? Essa corrente elétrica gera um campo magnético em torno desse fio, dessa espira. Aí, depois de muitos estudos, de muitas pesquisas, de vários cientistas fazendo pesquisa em torno disso, veio a seguinte questão: será que fisicamente essa recíproca é verdadeira? Assim como uma corrente elétrica pode gerar um campo magnético, será que um campo magnético pode induzir uma corrente elétrica dentro do circuito? Ou seja, ter uma geração entre aspas, de uma corrente elétrica no circuito? Aí quem respondeu e quem provou isso experimentalmente, que foi um grande passo na física, foi Faraday. Foi o físico chamado Faraday. O que Faraday fez? Faraday conseguiu provar experimentalmente que quando você tem um campo magnético, mas esse campo magnético ele tem que ser variável. Quando eu tenho um campo magnético variável e esse campo magnético ele passa por um fio, uma espira, e esse campo magnético é variável, ou essa espira se movimenta em relação a esse campo, tornando-o variável, você vai ter uma corrente elétrica induzida, ou você vai induzir uma corrente elétrica no circuito. Aí, esse princípio aqui é fundamental para o surgimento dos geradores elétricos. Então, quando você tem uma turbina lá girando pela força das águas lá em Itaipu, o que está acontecendo lá? São ímãs girando, possuindo aqui uma variação de campo magnético nessa turbina. Essa variação de campo magnético é transformada, faz com que a energia seja transformada em energia elétrica, induzindo uma corrente, produzindo eletricidade, ou, entre aspas, gerando eletricidade. Como o termo mais correto seria transformar a energia mecânica do movimento de uma turbina em fluxo magnético, e esse fluxo magnético transforma em energia elétrica. Então, o foco dessa aula será a partir desse fenômeno, dessa transformação de campo magnético variável em indução de uma corrente elétrica no fio. Muitos alunos questionam, dizem, então se eu tenho uma espira, se eu tiver uma espira ou um metal e eu começar a passar um ímã perto desse metal, vai induzir uma corrente elétrica nesse metal? Na verdade vai, por mais que essa corrente elétrica seja extremamente baixa, porque vai tem que ter um campo magnético intenso passando pela espira para gerar uma corrente elétrica considerável, mas aí já está um princípio interessante, que pode ser medida essa corrente elétrica com amperímetro. Agora, como que nós podemos comprovar a existência ou calcular essa tensão elétrica induzida? Porque se você tem uma corrente elétrica passando por um fio, você também vai ter uma diferença de potencial gerado por essa corrente elétrica, né? Porque toda a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial, né? U igual a R vezes I. Então, o que nós vamos considerar primeiramente aqui? Vamos considerar aqui um arame, esse arame enrolado, mas só que esse arame está
mergulhado num campo magnético. Isso aqui é um fio condutor, um arame que está mergulhado no campo magnético. E nós temos aqui, uma das partes desse arame, ele possui uma haste móvel. Você pode mover essa haste para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. O que vai acontecer se essa haste estiver parada, não estiver se movimentando, e eu simplesmente colocar esse condutor no meio de um campo magnético de um ímã ou de qualquer outro material magnético que produziu campo magnético, nada vai acontecer. O interessante vai ser quando eu começar a movimentar esse arame. Vamos dizer que eu começo a movimentar esse arame da esquerda para a direita, essa haste móvel. O que vai acontecer? Nós vamos ter que, dependendo da velocidade que eu movimentar, quanto mais rápido eu movimentar esse arame, vai ser induzida uma corrente elétrica. Maior vai ser a corrente elétrica induzida devido ao movimento. Esse movimento do arame faz com que as cargas, o movimento desse arame dentro de um campo magnético externo, vai fazer com que cargas elétricas se movimentem dentro do circuito, formando uma corrente elétrica. É claro que na apostila nós vamos ter essa tensão elétrica induzida aqui. Existe a prova de como chegar nessa tensão elétrica induzida. Eu não vou fazer essa prova, esse desenvolvimento matemático, que ele se baseia nos conteúdos da aula passada e naqueles conteúdos iniciais que nós tínhamos de campo elétrico, porque vai ter também campo elétrico aqui envolvido. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, já vou direto para a fórmula. Mas provou-se experimentalmente que quando você movimenta esse fio, essa haste, vai ter uma corrente induzida. Se ele tiver uma corrente induzida, se eu for medir, existe uma diferença de potencial. Surge uma voltagem nesse fio. Essa voltagem passa de ser 0 para um determinado valor, dependendo da velocidade. Então, foi mostrado que essa tensão elétrica induzida, ela vai depender do quê? Ela vai depender, deixa eu colocar na ordem, ela vai depender do comprimento do fio. Quanto maior for o comprimento do fio, ou quanto mais fio estiver mergulhado no campo magnético, maior vai ser a tensão elétrica induzida, certo? Outro valor que vai fornecer, aumentar, que está diretamente proporcional à tensão elétrica induzida, é a velocidade. Quanto maior for a velocidade dessa haste, maior vai ser a tensão elétrica induzida no fio, ou maior a corrente induzida. E outro ponto aqui vai ser ao campo magnético. Então, quanto mais intenso esse campo magnético que essa espira está mergulhada, esse fio está mergulhado, quanto mais intenso for esse ímã externo que vai estar sobre esse arame, maior também vai ser a força eletromotriz ou a tensão elétrica induzida. É claro que essa fórmula aqui, ele vai aparecer também um sinal negativo aqui na frente. Esse sinal negativo a gente só vai explicar quando for falar da lei de Lenz, que é uma lei que tem lá na frente, que vai falar que quando você tem um movimento, ele vai surgir uma corrente aqui em sentido oposto e, consequentemente, uma força eletromotriz em sentido oposto dentro do circuito. Por isso que aparece esse sinal negativo. Mas o mais importante aqui é saber que o cálculo é direto aqui. Pega essa multiplicação, nós conseguimos calcular a tensão elétrica induzida. Mas se nós temos uma corrente passando por esse circuito aqui, por esse fio, nós também podemos definir o quê? Como que nós podemos definir a corrente elétrica induzida? A partir da fórmula, como que a gente define? Nós sabemos que o E, a força eletromotriz, ou U, a diferença de potencial, é igual a R vezes I. Onde? Quem que seria esse R? Seria a resistência aqui do fio. O fio possui uma resistência. Quem seria a força eletromotriz? A força eletromotriz, ou a tensão elétrica induzida, surge dessa fórmula. E nós podemos obter também o valor da corrente dessa maneira direta, a partir da lei de Ohm. Então, alguns exercícios ele não pede para calcular, o exercício que a gente vai resolver hoje, ele não vai pedir para calcular diretamente a força eletromotriz ou a voltagem. Ele vai primeiro calcular a voltagem e depois calcular a corrente. E o exercício fornece a resistência. Então, pode ser feito isso. Então, nós temos aqui a primeira parte aqui da prova da lei de Faraday a partir da tensão elétrica induzida. Agora, nós também vamos estudar um pouquinho sobre fluxo magnético. O que seria um fluxo magnético? Vamos imaginar que você vai ter uma área, uma região, esse caderno aqui.
vamos dizer que esse caderno aqui existe um determinado fluxo de alguma coisa. Se você ter um fluxo de água sobre esse caderno, é a quantidade de água que atravessa esse caderno, ou que bate nesse caderno, ou empurra esse caderno. Então, um fluxo de qualquer coisa é a quantidade do que a gente quer saber, né? Que atravessa numa determinada área. Então, o que seria um fluxo magnético? É a quantidade de linhas de campo magnético, ou é a quantidade de campo magnético, podemos dizer assim, que atravessa numa determinada área. Se você tem uma grande quantidade de campo magnético, uma grande quantidade de linhas de campo atravessando esse caderno, então você vai ter um fluxo magnético grande sobre esse caderno. Mas se esse caderno estiver virado, o que vai acontecer? Você não tem linhas de campo magnético batendo no caderno, elas estão passando rasante no caderno, então você tem um fluxo magnético baixo ou zero, certo? Então o fluxo magnético ele vai depender da área que esse campo magnético vai atravessar. Então, vamos ver o que ele vai depender então. O fluxo magnético, ele depende primeiramente, deixa eu escrever com outra cor, esse fluxo magnético depende primeiramente da intensidade do campo magnético. Então, quanto maior a quantidade de linhas de campo, imagine uma correnteza maior, né? Aqui é uma quantidade maior de linhas de campo magnético, então ele vai aumentar o fluxo. Quanto maior for a intensidade do campo magnético, ou o número de linhas de campo. A área, se eu aumentar, colocar um caderno maior aqui, conseguir captar todo esse fluxo, eu vou ter também aumento de fluxo. Então, se eu aumentar a área aqui e todo o campo estiver atingindo o caderno, então você vai aumentar também o fluxo. E outra forma que aumenta o fluxo também, além da área e da intensidade do campo magnético, o ângulo alfa, que a gente vai chamar aqui, que seria o quê? O ângulo entre o campo magnético e a normal da superfície. Vamos imaginar que eu tenho uma superfície aqui. Isso aqui pode ser um caderno, aqui nós podemos ter uma superfície, ou pode ser uma espira circulando corrente. Vamos imaginar o que seria a normal desse caderno. A normal desse caderno seria uma linha imaginária que forma 90 graus com a superfície do caderno. Certo? Então, o que nós podemos fazer aqui? Vamos imaginar que esse caderno aqui é esse traço em azul, ele está sendo aqui visto na lateral. O caderno está sendo visto aqui na lateral. Ele tem, então, a normal. Então, você está vendo ele na lateral, está vendo ele em 3D. O livro ali detalha ele em 3D. Se vocês quiserem ver com mais detalhe, na página 26. O que você vai ter? Vamos considerar que essas linhas de campo estão passando da esquerda para a direita aqui. Paralelamente da direita para a esquerda. E essa normal forma um ângulo alfa. Esse ângulo alfa sempre vai ser o ângulo da normal da superfície, não o ângulo com a superfície. É o ângulo da normal da superfície, entre a normal da superfície e a linha de campo. Você vai ter um determinado fluxo a partir desse ângulo. Mas vai ter uma situação onde... O que vai acontecer se você tiver esse plano, essa normal para cima aqui, ou seja, esse plano do caderno está assim na horizontal? Vai acontecer que as linhas de campo continuam indo para a direita aqui, na horizontal. Então, nenhuma das linhas aqui vão cruzar o caderno, ou o fluxo aqui vai ser zero, certo? Depois a gente vai mostrar isso. Ou seja, o ângulo entre a normal e o campo magnético vai ser 90 graus. Nós vamos mostrar que nessa situação aqui o fluxo vai ser zero, as linhas de campo não atravessam o caderno. Aqui ela atravessa mais ou menos, né? Ela atravessa meio de lado. E nesse caso aqui, se eu deixar o caderno em pé aqui, ou seja, fazendo que a normal esteja na mesma direção que as linhas de campo, o que vai acontecer? O fluxo vai ser máximo, ou seja, num ângulo de 0 graus, a normal formando um ângulo de 0 graus com o campo magnético, você vai ter um fluxo máximo, ou seja, as linhas de campo estão batendo de cheio aqui. Então, como que nós podemos definir o fluxo? O fluxo aqui é definido pela essa letra grega chamada φ. E como que nós podemos calcular o fluxo magnético sobre uma espira, sobre uma determinada superfície ou em determinada área? É só pegar. Nós temos primeiro aqui a intensidade do campo magnético, que vai influenciar no fluxo. Então, põe a intensidade do campo magnético. Vezes a área. A área também influencia no fluxo. E outra coisa aqui, o que vai acontecer? Qual é a função matemática que vai me dizer que esse fluxo é máximo quando o ângulo é zero? E quando o ângulo é 90 graus, essa função vai dizer que é mínima. Vai ser zero o fluxo. É o cosseno. Se vocês comprovarem, o cosseno desse ângulo aqui
vai dar essa informação. Então aqui nós temos a fórmula do fluxo. Vamos imaginar aqui, se o cosseno do ângulo tiver um ângulo qualquer, aqui 30 graus, 45, vai ser um ângulo intermediário, um valor intermediário do fluxo. Se você tiver um ângulo igual a 90 graus, cosseno de 90 graus é zero, então o fluxo vai ser zero. Acabamos de demonstrar. E se o ângulo for 0 graus, cosseno de 90 graus é zero, cosseno de 0 graus é 1. Então o fluxo vai ser máximo, vai ser BA. Então nós temos essas situações aqui de fluxo magnético. Só que agora eu faço a seguinte pergunta. Se você deixar parado esse caderno aqui e colocar um campo magnético, será que vai induzir corrente elétrica no caderno ou induzir nessa espira? Vamos dizer que o caderno seja uma espira. Será que vai ter força eletromotriz induzida ou tensão elétrica induzida nessa situação? Na verdade não, pessoal. Para que haja indução de corrente aqui, ou corrente elétrica induzida, ou tensão elétrica induzida, ou para que essa espira produza energia elétrica, gere uma tensão induzida, há necessidade que esse fluxo, não tenha apenas fluxo, mas que esse fluxo aqui varie de alguma forma. Como que a gente pode variar o fluxo aqui Há 3 formas de variar o fluxo aqui, de tornar um fluxo variável. Como que nós podemos variar esse fluxo aqui? Uma das formas é pegar aqui, vamos dizer que isso aqui é uma espira, ou você variar o campo magnético. Você variar o campo magnético, colocar um campo magnético fraco, depois forte, mais ou menos. Outra forma de variar o fluxo magnético é aumentar e diminuir a área da espira. É basicamente o que nós estávamos fazendo aqui. Ó. Nós tínhamos uma área pequena e à medida que deslocou essa haste aqui, a área aumentou. Então, pode também mexer na área. E mexer no ângulo. Como que eu mexeria no ângulo aqui? Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia pegar e variar o ângulo do caderno aqui. Eu poderia girar esse caderno. Se eu girasse esse caderno aqui no campo magnético constante, o que aconteceria? Também ia variar o fluxo magnético. Do giro do caderno aqui, você pode adaptar para uma espira girando. E uma espira girando num determinado movimento vai também produzir energia elétrica, que é o princípio das hidrelétricas. É o básico, né? Agora, então, quem sacou essa ideia foi Faraday. Então, a lei de Faraday, ele observou que ocorre uma tensão elétrica induzida com o movimento de uma haste. Quando você tem uma variação de fluxo, alguma coisa vai acontecer nessa espira. Então, Faraday conseguiu mostrar experimentalmente que quando o fluxo magnético varia num determinado circuito, numa determinada espira, o que vai acontecer? Há a geração de uma tensão elétrica induzida, ou uma força eletromotriz induzida, ou até uma corrente induzida, ou seja, se produz energia elétrica, ou transforma em energia elétrica. Então a lei de Faraday vai afirmar o seguinte, que essa força eletromotriz induzida ou tensão induzida, ela vai surgir apenas não quando tiver fluxo, porque fluxo não vai influenciar aqui na geração de corrente, mas quando há uma variação de fluxo, mas essa variação de fluxo tem que ocorrer o quê? No tempo. Então é uma variação de fluxo por tempo. E aí vai aparecer também um sinal negativo, que a gente vai falar mais depois, esse sinal negativo na lei de Lenz, que a gente não vai falar agora nessa videoaula, na videochamada. Então, a jogada aqui de Faraday seria uma consequência de tudo isso, mostrando que quando eu tenho uma variação de fluxo magnético, no tempo, à medida que o tempo passa, o que vai acontecer? Eu tenho a geração de uma corrente elétrica no circuito, e essa corrente elétrica é induzida. E você pode fazer de todas essas formas, ao mínimo você vai ter que variar esse fluxo aqui. O que seria variar o fluxo na prática? Vamos mostrar um experimento bem simples. Como que eu posso produzir energia elétrica aqui? Ou ter um mini gerador aqui, né? O que eu posso fazer aqui? Vamos pegar uma espira. Essa espira ela tem uma determinada área. Uma espira não, vamos pegar um solenoide. Vamos pegar e deixar esse solenoide enrolado. E aqui nós ligamos nas extremidades do solenoide um amperímetro para medir a corrente. E se nós pegarmos e colocarmos um ímã perto dele, vamos deixar aquele ímã parado. Vamos dizer que aquele ímã está parado ali, está gerando um campo magnético da espira e você for medir a corrente. E quanto que vale a corrente elétrica? Quanto de corrente elétrica está passando nesse fio? Na verdade, se você deixar o ímã parado, o fluxo magnético que está atravessando aqui essa espira não vai variar, vai ser constante. Ele tem um fluxo, mas não é constante. Mas o que você pode fazer?
você pode pegar e movimentar esse ímã para cima e para baixo aqui com uma determinada velocidade. Vamos dizer que você fica movimentando esse ímã aqui. O que vai acontecer nesse caso? Quando você movimenta esse ímã para cima e para baixo, você tem a variação do quê? Você não tem a variação do campo magnético que está passando pela espira? Sim. Ou pelo solenoide? Sim. Então, quando você começa a subir e descer esse ímã, você tem uma variação de campo magnético. Se você tem uma variação de campo magnético, consequentemente, você vai ter uma variação de fluxo no tempo. E se você tem uma variação de fluxo no tempo, o que vai acontecer aqui? O amperímetro ele vai gerar uma corrente, ou ele vai induzir uma corrente elétrica nesse fio. Então, só a indução de corrente elétrica, só vai passar eletricidade nesse fio de uma maneira induzida quando você movimentar esse ímã aqui. Se você deixar o ímã parado, você não tem, a variação do fluxo é zero. Então, aqui você tem que variar o fluxo no tempo. Então, é essa a ideia principal do funcionamento de um gerador de energia elétrica, de uma usina hidrelétrica, até daqueles geradores que a gente leva em acampamento, que tem a manivela, que a gente gira lá, uma lanterna, a manivela, ou aquelas lanternas que você chacoalha, o que acontece? Você carrega ela chacoalhando, não sei se vocês já viram isso, essa lanterna funciona a partir da variação do campo magnético. Na verdade, você está chacoalhando um ímã dentro da lanterna que está induzindo corrente e recarregando a bateria da lanterna. Interessante, não? Ou até aquela caneta que quando a pessoa aperta, ela leva um choque no dedo. Aquela caneta, ou quando você abre, leva um choque. Você está variando o campo magnético interno da caneta, então ela está carregando eletricamente. Então nós temos aí várias situações. Agora nós podemos resolver alguns exercícios sobre essa parte aqui. A continuidade da matéria, tanto a lei de Lenz, que seria a explicação desse sinal negativo aqui e da direção da indução elétrica, e a parte de transformadores, se der tempo a gente faz na aula virtual. Se não, a gente deixa para a semana que vem esse assunto, porque esse assunto aqui é um dos assuntos bem cobrados no vestibular, super importante, tá? Vamos resolver alguns exercícios. Então é o seguinte, pessoal, nós vamos resolver alguns exercícios. Antes de começar a resolver esses exercícios, eu lembrei que eu esqueci de comentar com vocês qual é a unidade de fluxo magnético. Nós temos lá, deixa eu só escrever aqui no canto, nós temos o fluxo magnético, ele é dado por essa equação, acabamos de ver que é B vezes o A vezes o cosseno do ângulo entre a normal e o campo magnético. Aí, se você pegar a unidade do campo magnético, é o Tesla. A unidade de área é metro quadrado. O termo do cosseno aqui é um número, né? Então não tem unidade. Então vai ficar a unidade no SI. No SI ele pode ser escrito como Tesla vezes metro quadrado, mas essa unidade tem um nome. E a unidade que foi adotada em homenagem a um físico também que estudou essa parte aqui, é a unidade Weber. Unidade Weber, né? Acho que é pronunciado assim, Weber. E essa unidade Weber é um HB. Um HB, você escreve um H maiúsculo, é um WB, é um W maiúsculo e um B minúsculo, e essa é a unidade de fluxo magnético, ok? Tinha esquecido de falar isso. Vamos lá então agora para os exercícios. O primeiro exercício ele é bem teórico e bem interessante, super importante. Exercício: uma espira plana tem área de 0,3 metros quadrados. Opa, hoje está feio. A igual a 0,3 metros quadrados. Essa é a área da espira. Está imersa em um campo magnético uniforme, onde o B vale 10 Tesla. É um exercício que você primeiramente diz, eu vou aplicar essa fórmula, e na verdade vai. Então o que vocês vão fazer? Só que tem uma informação extremamente importante nesse exercício aí que pode, se vocês não prestarem atenção, você pode acabar errando. Então ele pergunta, o plano da espira é paralelo às linhas de campo. Muito cuidado. O plano da espira, esse aqui é o plano da espira, vamos desenhar aqui, esse aqui é o plano da espira. E ele é paralelo a linhas de campo, que as linhas de campo são paralelas a esse plano da espira. O campo magnético passando pela espira. Se o plano da espira é paralelo às linhas de campo, como que vai ser a normal? A normal ela vai formar 90 graus com o campo magnético. Então isso quer dizer o quê? Que o ângulo alfa aqui vai ser de 90 graus.
Logo, quanto que vai ser o fluxo magnético? Você vai pegar o B vezes o A vezes cosseno de 90. Só que 90, que é o cosseno entre o ângulo entre a normal, né? Tem que tomar cuidado, é normal, e o campo magnético, ó, 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Logo, o fluxo magnético é igual a 0. Então, é a letra A, certo? Então, se você fizer um erro de conceito aqui, você acaba errando o exercício. Beleza? Então, aqui, mostramos aí que o ângulo é 0 graus. Número 3. Ele quer saber qual é a corrente elétrica induzida em uma espira, ou melhor, a corrente elétrica induzida em uma espira circular será, letra A, vamos ver ali, número 3, letra A, será nula quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante. O que ele está querendo dizer com fluxo constante? Para que o fluxo seja constante, vamos dizer, o fluxo inicial, vamos dizer que ele vai ter um fluxo inicial, vai ter que ser igual a um fluxo final. Isso aqui é um fluxo constante. Vou colocar constante. O que isso quer dizer? Vamos dizer que essa espira tem um fluxo sobre essa espira de 10 Webers. E o final, e continua esse fluxo 10 Webers. O que você vai fazer? Quanto que vai ser essa variação de fluxo, então? Se ele é constante, vai ser igual a 0. Então, a variação de fluxo é igual a 0. Ou seja, o fluxo final menos o inicial dá 0. Logo, consequentemente, o que vai acontecer? Se você aplicar a lei de Faraday, que é E igual a variação do fluxo dividido pelo tempo, quanto que vai ser a variação do fluxo? É 0. Logo, a força eletromotriz induzida vai ser igual a 0 volts. Consequentemente, se a força eletromotriz é igual a 0 volts, consequentemente a corrente também é 0 volts. Se não tem voltagem, não vai ter corrente. Então a corrente é 0 amperes também. Então a letra A está correta. Não precisa nem confirmar as outras alternativas. Já justificamos a letra A aqui. O número 7. O número 7 ele vai falar um pouquinho aqui da lei de Faraday também. E ele tem o seguinte, o 7 é um gráfico. O fluxo de uma espira circular é dado em função do tempo pelo gráfico a seguir. Então esse gráfico aqui é um gráfico de fluxo. O que acontece com o fluxo ao longo do tempo, à medida que o tempo passa. O que vai acontecer aqui? Ele quer saber na letra A, vamos resolver só a letra A. Quanto que é o fluxo até um tempo de 0,05 segundos. Quando o tempo ele é 0,05 segundos. 0,05 segundos é bem nesse intervalo de tempo entre 0 e 0,1, né? Aqui está o 0,05 segundos. E esse aqui é o ponto bem intermediário, que vai interceptar o quê? Vai interceptar o fluxo igual a, conferindo lá no gráfico, igual a 2 ali no gráfico. Esse ponto médio aqui, certo? E nesse ponto médio aqui você vai ter igual a 2 o fluxo. O que isso quer dizer? Como que você vai calcular a força eletromotriz ou a voltagem induzida? É só pegar aqui e aplicar a lei de Faraday. Então vai ficar menos variação do fluxo dividido pelo tempo. Qualquer coisa, se tiver dúvida, dá uma videoaula chamada. Variação do fluxo. O fluxo final até esse tempo aqui é 2. Então você vai pegar menos aqui na frente e aqui você vai fazer o delta. O delta vai ser o fluxo final, que é o 2, menos o inicial. Quanto que é o fluxo inicial? É 0. O fluxo foi de 0 até 2 aqui nesse tempo. Então vai ficar 2 menos 0. Dividido pela variação no tempo. Quanto que o tempo foi? De 0 até 0,05. Então coloca 0,05. Fazendo a continha aqui, fazendo a divisão, vocês vão chegar num fluxo igual a... Não pode sumir com o sinal, vai ficar 2 menos 0 dá 2, 2 dividido por 0,05 vai dar menos 40 volts de força eletromotriz. Esse é o resultado. Agora o número 8, então a letra B e C a gente vai resolver daí na sala virtual. O número 8 é uma situação ali bem no começo da aula que a gente viu. Uma haste de comprimento L, essa haste ali que ele está mostrando na figura tem comprimento L,
L igual a quanto? L igual a 10 centímetros. Vamos já converter para metro, ou 0,1 metros. O L vai ser 10 centímetros. Ela se movimenta com uma velocidade V igual a 10 metros por segundo. Tranquilo, não precisa converter. E a intensidade do campo magnético que essa espira está é de 10 Tesla. Tudo 10 aqui, né? 10 Tesla. E ele pergunta, letra A, quanto que vale a força eletromotriz induzida, né? Ou esse E, ele quer saber quanto que vale na espira, ou na haste. É só pegar e aplicar aquela primeira fórmula lá que a gente viu. Vamos colocar em módulo aqui, né? E vai ficar igual a L vezes B vezes V. Ou seja, quanto que vai ser o comprimento da haste? Vai ser 0,1, o campo magnético vai ser 10 e a velocidade também 10. Vai dar 100, 10 vezes 10, 100 vezes 1 vai dar 10. Então nós temos aqui 10 volts de indução, ou força eletromotriz induzida. Beleza? Então nós resolvemos alguns exercícios, esses aqui são os principais, os outros que eu pulei são voltados mais à lei de Lenz, que a gente vai ver na vídeo na sala virtual. Qualquer dúvida é só me chamar, pessoal, não deixe de assistir todo o vídeo. Podem já começar a adiantar, fazer a tarefa, depois a gente comenta e tira dúvidas sobre essa parte. Um abraço e bom estudo para vocês, até mais.